A oração é uma arma poderosa no mundo espiritual. Quando oramos, entramos em comunicação direta com Deus e nossa fé ativa o impossível. A oração não é apenas palavras ditas ao vento, mas um canal que conecta a terra ao céu. Como diz Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Orar é colocar nossa vida e nossos desafios nas mãos do Senhor, confiando que Ele age além do que podemos ver ou entender. No mundo espiritual, a oração tem o poder de mover batalhas invisíveis. Muitas vezes não percebemos, mas estamos em guerra contra forças malignas que tentam nos enfraquecer. A Bíblia nos ensina em Efésios 6,12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Quando oramos, estamos declarando vitória sobre essas forças e nos revestindo da proteção de Deus. A oração fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. Ela nos mantém firmes diante das dificuldades, nos ensina a confiar e esperar no tempo certo. Em Filipenses 4:6, a palavra nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Quando oramos, entregamos nossas preocupações ao Pai e encontramos paz. Interceder por alguém é um ato de amor e compaixão. Muitas pessoas enfrentam dificuldades e precisam de cobertura espiritual. Orar por elas é apresentar suas causas diante de Deus. Em Jó 42:10, vemos que, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua vida e o abençoou em dobro. A oração pelos outros traz cura, restauração e bênçãos para todos os envolvidos. A família é um dos maiores alvos do inimigo, por isso devemos cobri-la com oração. Quando oramos pela nossa casa, convidamos Deus a habitar nela, como Josué declarou em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A oração fortalece os laços familiares, traz paz ao lar e protege contra ataques espirituais que tentam destruir a unidade familiar. Orar pelos filhos é essencial para seu crescimento espiritual e proteção. O mundo está cheio de influências negativas, mas a oração os guarda e direciona para o caminho certo. Provérbios 22:6 nos ensina: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais que oram pelos filhos plantam sementes de fé que darão frutos para toda a vida. A oração também traz cura, tanto física quanto emocional. Deus é o médico dos médicos e pode restaurar qualquer enfermidade. Em Tiago 5:14-15 está escrito: se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Quando clamamos por cura, Deus opera milagres. Na batalha espiritual, a oração é nosso escudo e espada. O diabo tenta enfraquecer nossa fé, mas quando nos colocamos em oração, estamos resistindo às investidas do inimigo. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma vida de oração mantém nossa alma protegida e firme na presença do Senhor. Jesus nos ensinou a importância da oração ao longo de seu ministério. Ele sempre buscava momentos para falar com o Pai, mostrando que sem comunhão com Deus não podemos avançar. Em Lucas 5:16, vemos: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se até o Filho de Deus orava constantemente, quanto mais nós precisamos buscar essa conexão diária. A oração também traz direção para nossas vidas. Muitas vezes não sabemos qual caminho seguir, mas quando oramos, Deus nos guia. Jeremias 33:3 nos dá essa promessa: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando oramos, recebemos clareza para tomar decisões e seguir a vontade de Deus. Além de nos fortalecer espiritualmente, a oração gera transformação em nossas vidas.
Quando buscamos a Deus em oração sincera, Ele molda nosso caráter e nos aproxima dele. 2 Crônicas 7:14 nos lembra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Orar também nos ensina a ser gratos. Muitas vezes nos focamos apenas no que precisamos, mas devemos lembrar de agradecer pelo que já temos. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18 está escrito: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão em oração nos ensina a valorizar as bênçãos que recebemos diariamente. A oração nos fortalece nos momentos de aflição. Jesus, no jardim do Getsêmani, orou ao Pai em sua angústia e recebeu forças para cumprir sua missão. Mateus 26:41 nos alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nos momentos mais difíceis, a oração nos sustenta e nos dá coragem para seguir adiante. Deus responde todas as orações, mas no seu tempo e da sua maneira. Às vezes, a resposta não vem como esperamos, mas precisamos confiar. 1 João 5,14 nos ensina: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nossa fé deve permanecer firme, pois Deus sabe o que é melhor para nós. A oração também quebra cadeias espirituais. Em Atos 16:25-26, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores na prisão, e um terremoto abriu as portas e quebrou as correntes. Se você se sente preso em alguma situação, clame ao Senhor, pois Ele tem o poder de libertar e transformar qualquer circunstância. Interceder por nações e pelo mundo também é essencial. Estamos vivendo tempos difíceis e Deus nos chama para orar pela humanidade. 2 Crônicas 7:14 nos mostra que o arrependimento e a oração podem mudar o destino de uma nação. Como cristãos, temos o dever de clamar pela paz e pela salvação de vidas. A oração gera intimidade com Deus. Quanto mais tempo passamos em oração, mais conhecemos sua voz e sua vontade. João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Um relacionamento profundo com Deus só é possível através da oração constante. Orar pelos nossos inimigos é um mandamento de Jesus. Em Mateus 5:44, ele nos diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não significa concordar com o mal, mas liberar perdão e deixar que Deus cuide da justiça. A oração transforma corações e traz cura para nossas feridas emocionais. A oração nunca volta vazia. Isaías 55:11 nos garante: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Toda vez que oramos, algo acontece no mundo espiritual, mesmo que não vejamos de imediato. Por isso, nunca pare de orar. A oração é nossa conexão direta com Deus, nossa fortaleza e nosso refúgio. Como diz 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Persevere na oração, pois Deus sempre ouve e responde no tempo certo. A oração é mais do que palavras. É uma arma poderosa no mundo espiritual, um refúgio em tempos difíceis e um elo direto com Deus. Quando oramos, ativamos milagres, protegemos nossa família e encontramos força para seguir em frente. Não importa o momento ou a situação, nunca deixe de orar. Deus ouve cada clamor, enxuga cada lágrima e responde no tempo certo. Que sua vida seja marcada por uma fé inabalável e uma oração constante. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17